Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo principalmente quando as pessoas pegam um quadro na mão, é como eu faço para pintar o fundo preto do desenho. Eu gosto muito de fazer desenho com o fundo preto, eu acho que ele dá um destaque muito bacana para a imagem, né? Mas para isso eu tento fazer de uma forma bem uniforme, na qual você não vê os riscos do lápis. Eu tento fazer de uma forma que não apareçam falhas, para ficar de uma forma bem natural. Ainda mais que eu gosto de fazer os desenhos nessas folhas grandes. Aqui você está vendo em comparação com uma folha A4 o tamanho do desenho, né? E eu vou explicar para vocês aqui usando um esqueminha bem simples, também baseado em alguns vídeos tutoriais que eu vi na internet sobre como as pessoas fazem e que eu acho bem equivocado, principalmente se a ideia é você fazer um desenho realista, como o próprio nome já diz que é realista. Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Não é nenhuma regra, não é nenhuma técnica que seja oficial e verdadeira, é a forma como eu faço e eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Bem, eu vou explicar para vocês usando esses três exemplos que eu fiz aqui rapidinho para passar como que eu vejo que as pessoas fazem e como eu tenho feito para deixar o fundo mais uniforme, mais natural. Para isso eu gosto de usar o lápis 6B. Esse lápis é exatamente o que eu usei no desenho que eu mostrei, então ele batalhou bastante, já está bem pequenininho. E eu gosto de usar um pincel para detalhes de pintura mesmo. O que eu faço é pegar um pincel normal, eu gosto muito de esfumaçar com pincel ao invés de usar esfuminho, principalmente porque eu gosto de usar folha, papel canson, papel que tem muito poro, né, que tem muito buraquinho, que o esfuminho não consegue preencher e os pelos do pincel entra com facilidade. Então eu gosto muito de usar o pincel. Para isso eu pego um pincel de pintura e corto a ponta para deixar ele de um jeito que ele tenha bastante atrito e que funcione do jeito que eu quero que ele funcione. Então vamos lá como eu tenho visto. Muita gente, eu tenho acompanhado alguns vídeos tutoriais e muitas pessoas aqui, esse primeiro é um exemplo de uma pintura do fundo no qual a pessoa faz com traços compridos, com uma certa pressa para fazer o fundo, né? Então no qual a pessoa vem e vai pintando de forma comprida e rápida para preencher bastante espaço. O porquê que eu não recomendo você fazer isso? Porque quando você chegar deixa eu mexer um pouquinho aqui. Porque quando você chegar, digamos, você está fazendo um desenho grande, você não vai fazer esse movimento na folha inteira, você vai fazer em partes. Na hora que você chegar em outra parte aqui, por exemplo, e começar a pintar, percebe que você vai começar a criar um contraste, uma linha mais escura entre as duas partes do desenho que você pintou. Claro que você pode ir regulando, mas percebe que tem uma linha, está formando uma linha nesse lado, e mesmo quando você esfuma, depois eu vou mostrar aqui com o pincel, mesmo quando você esfuma essa parte, ela vai continuar em evidência. E aí quando você pintar o fundo todo, mesmo que de longe as pessoas não percebam, quem for olhar de perto vai reparar que esse fundo preto que você fez vai ter algumas linhas mais escuras, e isso não é bonito, não é elegante para o desenho. Então essa aqui não é uma forma muito bacana de se fazer, principalmente porque quando a pessoa faz riscando dessa forma e ainda ela põe pressão no lápis, é muito difícil de você arrumar. E também pode machucar a folha e se dá algum erro, realmente não é recomendável fazer isso. E eu não acho interessante fazer isso, né? Aqui, como você pode ver, eu fiz de um jeito mais
mais calmo, de forma que ficasse mais interessante mesmo, mas repara como você consegue ver os riscos, bastante os riscos do lápis, né? Isso porque eu fiz esse quadradinho. Se eu continuasse como estivesse fazendo o restante do fundo, ia ter o mesmo problema que eu mostrei para vocês, que é, conforme você vai fazendo, vai ficando uma parte mais escura entre as partes que você está pintando, né? A próxima é pintar ele em qualquer direção. Faz um pouco, a pessoa rabisca um pouco assim, depois rabisca um pouco assim, que é muito comum isso, é extremamente comum isso. Depois pinta um pouco assim, não fica bacana se a ideia do desenho é ser um desenho realista, um desenho que fique natural, mesmo que você passe o pincel ou esfuminho para deixar mais natural, não fica interessante, porque faz uma bagunça. Aqui eu mostrei, também fiz de um jeito mais caprichado, mas você percebe que você consegue ver as linhas se cruzando e muitas falhas no meio. De novo, se é um desenho com a intenção de ser realista, não é interessante. Aqui, a forma como eu costumo fazer, como você pode ver, uma dica muito bacana que eu posso dar eu faço de forma com que você enxergue somente a textura da folha. Você não consegue ver os riscos, como se eu estivesse riscando a folha, né? Então, para isso, eu costumo fazer devagar, muito devagar. Tem que ter muita paciência para preencher um fundo, ainda mais se é um desenho grande, muito devagar e com movimentos praticamente circulares, e eu vou preenchendo a folha dessa forma, e de forma que você observe no final somente a textura da folha. Devagar, vai preenchendo. Quando você vai preenchendo dessa forma, quando você for seguir com as outras partes do fundo, por exemplo, vou começar nessa parte branca. Quando eu for começar aqui, eu vou fraco e preenchendo com esses movimentos, ele se mistura com o que já está desenhado e não faz aquela linha preta quando você faz assim. Quando você faz rabiscando muito e você vai preencher o resto e forma aquela linha preta do meio, dessa forma ele vai unificando tudo e deixando bem uniforme. Eu gosto bastante de fazer isso. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo e tá ficando na textura da folha. No caso, um papel canson, você vê os poros, esses pontinhos brancos são os poros, e os poros que eu vou preencher usando o pincel. E aí o pincel eu também vou passando devagar, preenchendo toda a área que eu fiz com o lápis. E aí você vê que não tem, como eu fiz aqui em cima, você não consegue ver os riscos do lápis e o fundo fica mais natural. Essa é a forma como eu faço o fundo. E, claro, muita paciência, pois com um desenho como esse que eu mostrei para vocês, eu gastei pelo menos umas... não sei dizer quantas horas só para fazer o fundo. Dá um zoom bem, você percebe que nessa parte do desenho que eu estou mostrando, você vê praticamente a textura da folha, você não vê riscos cruzando e nem nada, você vê apenas a textura da folha. Então essa é a principal dica que eu posso dar. Pintar o fundo de forma como que você observe somente a textura da folha e depois você faz o esfumaçado. Eu recomendo com o pincel porque ele entra nos poros da folha. Esse é o meu conselho, a forma como eu faço.